FPM, que isso já está ocorrendo em parte. O que o Congresso está votando é perdas de ICM, de ISSQN já verificado em todos os municípios da nação brasileira. Ou seja, o município de São Gabriel deverá receber em 4 parcelas R$8.990.000. O outro 1 milhão e pouco é recurso que o governo federal destinará especificamente para o combate ao Covid. Portanto, em resumo, são esses os valores que chegaram e esses os valores que chegarão em 4 parcelas. À medida que outros recursos chegarem provenientes de emendas ou de forma espontânea por parte dos governos, tanto federal como estadual, estarei comunicando de viva voz aqui pelo WhatsApp para que todos estejamos inteirados. Não podemos criar uma expectativa na comunidade, porque nós estamos com a queda de receita até o momento de mais de R$2 milhões e projetamos uma queda de receita até dezembro de R$16 milhões. Ou seja, o que o governo vai nos mandar aí, 8.900.000, que 9 milhões, não repõe mais do que 60% da queda de receita que teremos. Vamos deixar muito claro, tem gente confundindo, achando que é dinheiro novo que está vindo, o que vão fazer com o dinheiro? Nós vamos só repor parte das perdas. É isso que eu quero deixar todos muito conscientes, e temos que ter esforços unificados para cobrar dos senadores, dos deputados federais e dos deputados federais que efetivamente recursos sejam destinados para o combate ao coronavírus, que nós tenhamos mais e melhor estrutura de leitos de UTI na nossa Santa Casa. Agradeço a atenção, meu caro presidente e meus caros vereadores do nosso Poder Legislativo. Um abraço a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Carlos Jubilo. Convidando o vereador Cildo, por gentileza, para a descrição, depois o vereador Luciano Farias. Certo. Vereador Cildo, então, por gentileza. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Flávia, comunidade de São Gabriel que nos assiste e que nos escuta pelas ondas da Rádio Batuvi. Importante, então, o esclarecimento do prefeito Rossano a respeito desse valor aí que foi aprovado no Senado, ainda precisa passar pela Câmara e ainda depois contar com a sanção do presidente da República. Visto que é apenas uma reposição para tentar amenizar as perdas, as imensas perdas dos municípios brasileiros, que os municípios estão sofrendo devido à pandemia do Covid-19. Cabe ressaltar que esses quase 10 milhões que virão apenas irão repor uma parte dos 18 milhões que o município deixará de arrecadar em função da pandemia. Perdão, vereador, foi só um dado que o secretário da Fazenda me passou, que seriam 18 milhões. Mas, então, conflitou, mas aí a gente depois ajusta. Então, importante, é uma notícia boa, deve ser saudada, mas, claro que deveremos ter as precauções, ainda mais que serão pagas em 4 parcelas, Então, precisa passar pela Câmara, precisa da sanção do presidente, mas a gente aqui, como munícipe, como homem público, tenho certeza que todos os vereadores aqui estão torcendo e muito para que esse recurso chegue, para que o nosso município, assim como os demais municípios, não venham a sofrer tanto com esse problema. Mas aí, por solicitação do vereador Claudio Almiro, nosso líder do governo aqui, que vem à votação o projeto que trata aí de regulamentar a lei dos aplicativos. O vereador Felipe tem razão quando diz que eu procurei e solicitei que se encaminhasse para fazer a audiência pública imediatamente. Inclusive foi deliberado pela CCJ, mas verificando realmente o
o nosso decreto, o decreto municipal ainda em vigor, não permite esse tipo de aglomeração, esse tipo de evento, que seriam, né, reuniões, né, políticas públicas, né? Então, concordo com o vereador Claudiomiro, o projeto está aí há mais de 45 dias, a nossa comunidade está pedindo para que seja regulamentado, eu tenho certeza que será bom para todos, não só para, né, a nossa comunidade em geral, mas para os motoristas dos aplicativos, para os motoristas dos táxis, que estão sofrendo muito. O vereador Adão tem pessoas ligadas, na família ligadas, né, ao setor dos táxis, e essas pessoas, esses trabalhadores estão sofrendo, assim como muitos outros trabalhadores, vêm sofrendo demais com essa crise aí, e precisam, né, que seja regulamentado, porque agora em junho já estará valendo, né, estará para valer as medidas da lei que foi autorizada aqui, por essa Câmara de Vereadores, sancionada pelo prefeito, agora em julho fará 2 anos, e aí sim essas medidas terão que ser implantadas para valer. Cabe ressaltar que esse projeto veio em sessão extraordinária, aqui para casa, por pedido de alguns motoristas de aplicativos. Juntei-me ao vereador Claudiomiro, solicitamos ao prefeito Rossano que retirasse o projeto na época, para que ele fosse, então, dialogado com os motoristas. Fizemos uma reunião onde participaram alguns vereadores, com o secretário Tita e alguns motoristas de aplicativos. Algumas questões foram atendidas ali, de acordo com o que queriam os motoristas, em torno de 4 questões foram alteradas no projeto. Então, né, veio aqui para casa, ficou na CCJ, até uma ideia louvável que seja feita uma audiência pública, mas como não permite, né, não nos permite devido ao Covid, então, que venha a plenário, então, para que a gente vote e fique regulamentado o serviço de aplicativos no município de São Gabriel. Para encerrar, senhor presidente, quero ressaltar aqui que o secretário de Educação, o professor Gleidevan, esteve em reunião com a promotora regional de educação, doutora Rosângela, que elogiou muito o trabalho do município de São Gabriel em relação à alimentação escolar, agora em tempos de pandemia, e depois eu volto no grande expediente para ressaltar esses acontecimentos. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, pela atenção. Obrigado, vereador Cildo. Convidamos o vereador Adão. Vereador Adão, por gentileza, PTB. Vereador Marcos Meck, presidente da Casa, vereadora Flávia, senhores vereadores. Pela manhã, o secretário da Fazenda do município, Arthur Delfino Goulart, nos ligava, cumprimentando já em conta do município e nos informando, para a alegria de todos nós, que já tínhamos empenhado a palavra nesse plenário e com a comunidade de São Gabriel, o valor de R$250 mil de uma emenda parlamentar do deputado Marcelo Moraes. Sendo assim, vendo que de todos os partidos estão interessados e cada vez mais demonstrando o interesse público e bem comum em minimizar as perdas de São Gabriel na área financeira também, visto que convivemos desde 9 de janeiro com uma extrema seca, já transformando mesmo da estiagem para seca, com prejuízos irrecuperáveis no agrocomércio, na agroindústria. De todas as formas, agora a bacia leiteira entra num processo de cair muito a produção de leite, em virtude da falta de alimento, e também a escassez desses, e, obviamente, a elevação dos preços para a alimentação das vacas leiteiras. Por tudo e para isso, fiquei feliz com a ligação do vereador, ex-vereador, hoje secretário Arthur Delfino Goulart, pela maneira fidalga que tratou a bancada do PTB na manhã de hoje, o agradecimento especial desse partido para com o Executivo, especialmente a nível do Congresso Nacional, com o deputado Marcelo Moraes, que, atendendo mais uma vez nossas reivindicações, atende São Gabriel, colocando um pouco mais de verba para que se possa elencar metas e ações de interesse público e bem comum. Obrigado, presidente Marcos. Obrigado, vereador Adão. Convidamos o vereador Marlon. Vereador Marlon, não? Deu erro aqui. Eu falo grande, então passamos então para... Mais ninguém no primeiro?
Vereador Felipe, por gentileza, não. Senhor presidente, senhores vereadores, a nossa comunidade de São Gabriel. Primeiramente, quero tornar público e agradecer ao deputado Bongás, que aportou R$239 mil no município de São Gabriel, verba essa encaminhada à Irmandade da Santa Casa de Caridade. Em relação ao Dia do Trabalhador, já fiz alguns comentários na sessão passada, quero deixar público que eu não me torno nem um pouco surpreso com o governo federal, quando sequer no Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, ele fez alguma menção aos trabalhadores deste país. E não me torno surpreso porque na vida pública dele nunca foi direcionado à classe trabalhadora, aos pequenos empresários, às pequenas empresas, às micros, aos autônomos, aos profissionais liberais, aquelas pessoas que mais sofrem com a economia e com a forma de governar implantada pelo presidente. Em relação ao que vem acontecendo com as mortes nesse Brasil, e as projeções, elas são até catastróficas, as pessoas estão achando que nós não estamos em pandemia, e a gente chega a um ponto que até para de discutir. Quando a gente vê o presidente da República dizendo que ele não é coveiro, e nós já estamos com mais de 7 mil mortes, e as projeções passam e vão passar de 50 mil, não dá para esperar muita coisa daquilo que é defendido por quem devia estar dando exemplo e por quem devia estar fazendo toda a política de desenvolvimento do país pós-pandemia. Quando a gente vê a fila da Caixa Federal hoje, como a gente viu sexta-feira, como a gente viu sábado mesmo a Caixa não abrindo, a quantidade de pessoas necessitando de R$600, que pela proposta do governo federal e de quem o acompanha era de R$200, a gente vê a situação caótica que nós estamos vivendo hoje no país, de miserabilidade, e a falta de projeções de que vai acontecer, não só no município de São Gabriel, mas no Estado do Rio Grande do Sul e no país, para essas pessoas. Não sei se alguém vislumbra alguma ação política de desenvolvimento direto para essas pessoas que estão necessitando e que estão ali, agora inclusive, na fila da Caixa, esperando sobreviver com R$600, que tem que vir uma vez, duas vezes, por vários motivos. Sei que tem uns que não poderiam, estão ali, sei que tem outros, mas não é a maioria. A gente não pode pegar alguns casos e tentar transformar isso na grande maioria. Mas a nossa realidade hoje ela é vista a olho nu. É só nós sairmos aqui e olharmos para o lado da Caixa. Isso sim me preocupa. Não ter uma política desenvolvimentista que vá afetar essas pessoas. Tomara que venha os recursos que o Congresso, que o Senado tem que aprovar, 9 milhões para São Gabriel, excelente. Mas também não posso aceitar pacificamente que esse recurso é recurso que não veio. Não. Tudo que o município arrecadou do ICMS vai vir. É óbvio que diminuiu a arrecadação do país, dos estados, do município. Mas a gente também não pode só cair no marasmo de que isso é reposição. Não é reposição. O município também, e eu não vi na fala do senhor prefeito, o que o município está economizando. Porque o município também parou com muitas atividades, também diminuiu muitos gastos. E a gente precisa, sim, que o município inverta um pouco a lógica
e comece a pensar o que fazer para tentar desenvolver o município e que possa absorver essas pessoas. Depois eu continuo ganhando expediente, se eu voltar. Vereador Éder, por gentileza. Cumprimentando o vereador presidente, Marcos Meck, cumprimento os demais vereadores da casa, assistência, pessoal de casa que nos assiste e também nos ouve através da Rádio Batovi, a todos a minha saudação. São dois assuntos que quero abordar hoje aqui nesse plenário. Primeiro, um trabalho que estou colocando em votação hoje nos trabalhos dos senhores vereadores, é a questão da instalação de tachões sinalizadores no cruzamento da Mascarenhas de Moraes. Ali, essa rua Mascarenhas de Moraes, é a Rua das Rádios ali, uma avenida, e acontece muitos acidentes, vereador André, tanto aqui na General Malé, na Tristão Pinto, na João Manuel, e é frequente acontecer acidentes ali. Inclusive, tinha uma conhecida que veio a falecer num acidente há anos atrás, e agora, poucos dias atrás, mais um motociclista se acidentou ali, né, muitas vezes invade a preferencial, e o cruzamento é muito ligeiro ali da quem vem da Tristão Pinto, tanto qualquer uma daquelas vias. Então, deixo essa solicitação ao Departamento de Trânsito do nosso município, para que instale, então, tachões sinalizando, né, que ali não é preferencial. Por gentileza, vereador Marlon. Vereador Éder, na mesma linha de Vossa Excelência, eu quero me somar a esse pedido e ressaltar também que está entrando na sessão de hoje uma indicação, né, um pedido de providência, enfim, para que a Secretaria de Segurança também revitalize e identifique, sinalize os redutores de velocidade ao longo da Avenida Antônio Mercado. Nós sabemos que, com a função da nova camada asfáltica, os redutores que ali existiam, salvo o melhor juízo, 3 deles, acabaram ficando no mesmo nível da via, né? Então, os moradores ali, os pedestres, enfim, os próprios motoristas e os ciclistas, evidente, estão preocupados com a alta velocidade, né, que os carros e as motos estão trafegando naquela via, em direção à Zona Norte. Então, eu me somo a esse pedido de Vossa Excelência e ressalto, também aproveitando a parte que Vossa Excelência me concede, a necessidade do Departamento de Trânsito realizar urgentemente a sinalização desses redutores que, né, salvo o melhor juízo, acabaram perdendo a sua função a partir do momento que acabaram ficando do mesmo nível da rua. Então, me somo ao pedido de Vossa Excelência e peço que também seja incorporado, né, essa solicitação que vai à votação hoje. Obrigado, vereador. Importantíssimo ressaltar essa questão. Também na Francisco Chagas, também acontece da mesma maneira que aconteceu na Antônio Mercado, né, a questão do quebra-mola ficou baixo, né? Já que o pessoal não se conscientiza com a questão da velocidade, né, vereador Sildo? Então, são instrumentos que a gente pode, né, usar para ir amenizar a velocidade, né, nessas vias, que realmente são as vias que transitam em alta velocidade. A gente sabe, tem conhecimento disso. Vereador Sildo, uma parte. Vereador Éder, parabéns aí pela indicação, me somo aí também nesse trabalho, e acredito que muito em breve, várias dessas ruas, que uma delas que o vereador Marlon se referiu, elas terão que ter os redutores de velocidade. A Antônio Mercado foi toda revitalizada, não foram ainda colocados, revitalizados ali os redutores. Nós temos a Sebastião Mena Barreto, que é uma via que acredito muitos de nós aqui já tenhamos pedido que se coloque ali redutores também. Nós temos a Francisco Chagas, que foi toda ela asfaltada, deve terminar hoje ou no máximo amanhã ainda todo o asfaltamento, que também terão que se colocar redutores. Nós vemos que lá Pelotas foram colocados redutores, né? Então, eu acredito que a gente tem que continuar nesse sentido aí, me somo aos esforços de Vossa Excelência. Obrigado, vereador Sildo. Encerrando, então, esse assunto, na questão do trânsito, fica aí, então, nossos pedidos de providência, então, à equipe do Trânsito de São Gabriel. Outro assunto que gostaria de abordar rapidamente, também estamos muito atentos, é a questão da questão dos militares, que muitas vezes, uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, viajam, retornam aos seus lares,
para cidades que muitas vezes estão aí nos pontos críticos, né, conforme a pandemia. A gente vê muitas vezes que é o caso de Lajeado e toda aquela região, onde nossos recrutas que vêm para nossos quartéis aqui de São Gabriel, os seus familiares, suas residências, ficam nessa região. E há um grande temor por parte da comunidade, inclusive por próprios militares que são de São Gabriel, na questão dessas viagens, uma vez ou 2 vezes, até 3 vezes por mês, vão para esses locais e retornam a São Gabriel. Então, a gente foi ativado através das redes sociais, também algumas ligações, e eu tive a iniciativa de ligar aí para um conhecido do Exército e também para o pessoal que faz parte do Comitê de Saúde contra o coronavírus. E a gente ficou sabendo que eles já andaram no Exército, né, tendo uma conversa bastante franca com os seus comandantes, e o que pode ser feito já está sendo feito. Que muitas vezes aqueles militares que aparecem com alguns sintomas já estão sendo dispensados, né, muitas vezes nem vêm mais a São Gabriel, e os que vierem a São Gabriel estão fazendo uma higienização completa, né, medição de temperatura e todo aquele processo. Então, mais um pouco para tranquilizar a nossa comunidade e até mesmo para dizer que estamos atentos nesse ponto e que algo já está sendo feito, mas acho que não é demais um reforço por parte deste poder de fazer um ofício, né, aos nossos quartéis, né, reativando essa preocupação com os comandantes para que realmente aconteça assim, com efetividade todos aqueles requisitos para não disseminar e não trazer esse vírus para São Gabriel. Então, é uma preocupação que parte deste vereador, e acredito que os demais vereadores também têm essa preocupação, até porque estão por dentro das redes sociais e o que vem acontecendo no município. Vereador Cildo, quer uma parte? Quero uma parte. Vereador Éder, essa também é uma preocupação minha, já encaminhei, né, documentos ao prefeito pedindo providência nesse sentido. A gente sabe que a região de Lajeado, na cidade de Lajeado, tem bastante casos de coronavírus. Inclusive, me parece que uma pessoa que veio de Lajeado acabou sendo o primeiro caso em Rosário do Sul. E a questão dos sintomas, todo mundo já sabe, devido ao excesso de informações, que tem muitas pessoas que têm o vírus e são assintomáticas. Então, não vai adiantar chegar e medir a temperatura, fazer higienização, se a pessoa está assintomática e tem o vírus. Ela vai transmitir, né, para as outras pessoas. Então, eu penso que o Exército deveria se sensibilizar e tomar uma medida radical, já que todos os setores da sociedade estão tomando também, é minha opinião. Obrigado. Obrigado, vereador Cildo. Realmente também é a minha preocupação, porém, pelo que a gente sabe, é que parte ordens superiores, né, que eles não têm mais o que fazer do que eles já estão fazendo no momento. Então, por isso que eu digo, de repente, partindo mais um reforço a esse seu pedido, vereador Cildo, né, para que realmente algo bastante radical, digamos assim, seja feito, né, para que realmente não venha o vírus para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Passamos, então, para o grande expediente, por ordem de partidos, PDT. Vereador Cildo, por gentileza. Peço permissão para falar daqui desse local, presidente. Então, como falava no pequeno expediente, em relação ao encontro, né, a reunião que teve o secretário de Educação, professora Gleidevan, com a promotora regional de educação, doutora Rosângela, da cidade de Santa Maria. Mas antes eu quero me referir também à questão das filas na Caixa Econômica Federal. E uma coisa que eu acho muito séria, muito grave. Às vezes, as nossas redes sociais, elas acabam, e a gente já falou sobre isso agora há pouco tempo atrás, uma situação que houve em relação a uma pessoa ligada à imprensa, que debatemos muito essa questão do desrespeito que as redes sociais às vezes têm pelas pessoas. E a gente vê nas redes sociais muita gente, inclusive trocando fotos em grupos de celular, ridicularizando as pessoas que estão na fila da Caixa. Eu acho isso aí, pessoal, uma vergonha. Eu acho uma vergonha, eu acho assim, uma atitude desprezível, porque a gente sabe, tem ouvido reportagens
de pessoas que estão ali e tem que ficar muito tempo ali, porque se elas não pegarem os R$600 naquele momento, elas não comem. A situação é assim para muitas pessoas. Claro que tem outras tantas que a gente sabe que não é dessa forma, que tem até uma certa condição, mas entraram ali na triagem. Mas tem muitas pessoas que não têm o que comer. E aí o que ela vai fazer? Ela se arrisca a pegar o vírus, a contrair o vírus, ou ela vai para a fila para pegar o dinheiro para ela comer? Ela vai para a fila. Ela vai para a fila. Então, que paremos, que as pessoas que estão nos escutando, e por acaso tenham feito isso, parem de ridicularizar as pessoas que estão na fila da Caixa Econômica Federal para receber o dinheiro. Pois não, vereador André? Vereador, eu concordo quanto a isso, eu acho horrível também ver aquelas fotos expondo as pessoas. O meu pai diria uma frase sobre isso aí, que é tu fazer o grande no pequeno. Tu, para atingir alguém, nesse caso, atingir alguém, ou um governo, ou a modalidade de pagamento, tu expõe aquelas pessoas que estão ali, como o senhor diz, precisando do dinheiro, expondo, colocando aquelas fotos, aquelas pessoas não estão autorizando a colocarem as fotos dela em redes sociais, jornais, blogs, enfim. Então, eu também concordo com o senhor. Acho isso aí um absurdo, realmente, que fazem com as pessoas. Obrigado, vereador André. Eu acho uma exposição covarde, uma exposição injusta, que essas pessoas realmente não merecem. Eu tenho certeza absoluta que se fosse fazer um questionamento a cada uma daquelas pessoas que estão ali, se elas gostariam de estar ali, elas não gostariam. Elas gostariam de ter o recurso para poder ficar em casa e fazer o seu isolamento social como todas as outras pessoas estão fazendo. Porque é muito fácil a gente falar em isolamento social quando a gente tem alguma condição, tem uma internet em casa, tem uma TV por assinatura, tem uma casa mais ampla, tem uma situação boa, familiar. É muito fácil. Agora vai ver lá na ponta a pessoa que tem que sair para a rua para buscar os R$600. Ou então buscar de outra forma, procurar trabalhar para trazer o sustento para a sua família. E ali, com todas as condições adversas, ver a dificuldade que essas pessoas têm para ficar em casa. Então vai aqui o meu repúdio a esse tipo de manifestação de alguns nas redes sociais, com a situação do pessoal nas filas da Caixa Econômica Federal. Permito, vereador Marlon. Vereador Cildo, ouvindo atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, eu quero me somar e complementar o que o vereador André dizia, porque realmente é uma situação que enoja, e enoja mais ainda, vereador Cildo, quando é aquela maldade disfarçada de preocupação. Porque é isso que nós temos verificado. Uma maldade disfarçada de preocupação, aonde expõe as pessoas, aonde acham que estão preocupadas, querem passar para quem está lendo ou vendo aquela foto, uma preocupação que é mentirosa, que na verdade é só para aproveitar de uma situação, de repente para preencher uma falta, digamos assim, em si próprio, se sentir uma boa pessoa, porque está... Então, ao invés de fazer uma foto de uma pessoa, como Vossa Excelência está dizendo, de alguém que está ali, não porque quer. Será que a pessoa também não queria estar protegida em casa, assistindo a televisão com a sua família? Não está ali porque quer. Então, eu sugiro a essas pessoas que todos os dias, parece até fiscais da prefeitura, vão ali, fotografam e demonstram essa falsa preocupação, que façam alguma doação. Que vão, então, já que ao invés de gastar sua gasolina dando volta na quadra da Caixa Econômica, que se dirijam à comunidade carente e ajudem as pessoas que estão precisando, mas que não façam isso, essa maldade disfarçada de preocupação. É isso aí, vereador Marlon, bem exatamente na linha do que eu quis me manifestar. E aqui também cabe dizer que o governo federal também deveria, juntamente com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que também as pessoas recebem os benefícios, também deveria tentar outras formas, para que as pessoas não tivessem que enfrentar as longas filas e também aí essa questão que eu tenho certeza que fere a dignidade humana. Fere a dignidade humana. Além de ter que estar lá mendigando por R$600, ainda ter que ser alvo de deboche daquelas pessoas
que nada têm a acrescentar e que não precisam estar lá e que não têm a empatia de estar no lugar daquelas pessoas. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador Cildo. Passamos para o PL. Vereador Flávio? Não? PL. PP. Vereador Marlon. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu quero cumprimentar suas excelências, também quem nos acompanha pela TV Câmara e também pela transmissão da Rádio Batovi. Senhores, rapidamente, na sessão de hoje, está indo a apreciação dos senhores para que seja encaminhado ao Poder Executivo uma sugestão de minha autoria que trata justamente da questão da inclusão do mel de abelha na cesta básica da Prefeitura Municipal. Essa sugestão, ela vem ao encontro de uma demanda justamente do setor apícola, onde, e certamente outros setores igualmente também estão, passando e enfrentando uma série de dificuldades por ocasião dessa crise econômica, vereador Éder, que está se aprofundando cada vez mais. E Margaret Thatcher, ela costumava dizer que não existe dinheiro público, existe o dinheiro do contribuinte. E isto é verdade. Portanto, nada mais justo que nós possamos, dentro do que a lei prevê, dentro da possibilidade que a legislação nos permite, que o dinheiro dos impostos retorne àqueles contribuintes através de auxílios, e quando eu falo auxílios, eu digo através, por exemplo, da inclusão deste produto, que é o mel, dos apicultores de São Gabriel, na cesta básica. Eu quero deixar claro também que esta é uma sugestão, para que as secretarias, e eu falava com o secretário Fogueira há pouco, agora nos últimos dias, sobre essa questão, para que façam um estudo da viabilidade. Aqui, tanto que o próprio nome já está dizendo, uma indicação, né, para que vejam a viabilidade do ponto de vista econômico, do ponto de vista logístico, do ponto de vista da própria demanda existente e também da própria oferta por parte dos apicultores da nossa cidade. É importante, São Gabriel é um polo apícola referência na metade sul do Rio Grande do Sul, é uma cidade que está na rota do mel e nós precisamos incentivar os nossos apicultores para que neste momento de crise não sejam eles prejudicados, para que no futuro nós não tenhamos que buscar outras soluções, vereador Dom Santana, para socorrer os nossos apicultores pequenos, médios e grandes do município de São Gabriel. Portanto, fica a minha sugestão, vereador Cildo, à Prefeitura, para que façam um estudo nesse sentido, da viabilidade de incluir na cesta básica o mel de São Gabriel. Nós sabemos das recomendações da saúde que tem do mel, nós sabemos do seu valor nutritivo, nós sabemos do esforço, mais uma vez eu ressalto, dos nossos apicultores para manter funcionando a Casa do Mel, para manter funcionando a Cooperativa Apícola do Pampa. Nós sabemos que não é fácil e tenho certeza que se nós, enquanto poder público, não encontrarmos alternativas, neste momento, nós sofreremos muito mais grave os efeitos dessa crise no futuro. Vereador Éder. Vereador Marlon, lhe parabenizar por essa ótima sugestão, né, ao Executivo, com certeza, ver essa possibilidade, essa viabilidade, né? Bem como já havíamos sugerido também a compra de produtos, né, de hortifrutis produzidos aqui na nossa terra, né? Mas com certeza o mel, até mesmo pelas propriedades, pelos benefícios, né, nós que estamos chegando agora no inverno, muita a gripe, e então os benefícios do mel então é muito salutar à nossa saúde, mas gostaria de lhe parabenizar por essa sugestão e tomara que dê certo e o Executivo acate essa sugestão. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Éder. Sem dúvida, nós sabemos do valor do mel de São Gabriel e, mais uma vez, eu repito, a importância de que nós possamos debater esse assunto agora, enquanto ainda estamos aí com a produção estabilizada, com a estrutura funcionando normalmente, para que no futuro nós não tenhamos, como lá no passado, vereador Adão, tivemos que fazer um grande esforço, né, vereador Felipe, para instalar a Casa do Mel, depois para comprar os equipamentos da Casa do Mel, que nós não tenhamos que regredir e sim avançar. Vereador Felipe. Obrigado, vereador Marlon. Eu me lembro bem da Casa do Mel, 4 anos parada uma obra.
Na verdade, eu não sei o que o prefeito tem contra o mel. Mas todas as regras e todas as legislações, inclusive a própria licitação, hoje é norma. Tem que se comprar dos pequenos produtores. Tem prioridade, inclusive, na venda. Então, acho que a gente tem que fazer um anteprojeto de lei. Esse ano a gente sabe que não vai. Mas a gente tem que fazer um anteprojeto de lei, uma sugestão, já que o vereador está levantando essa bandeira, da obrigatoriedade da inclusão no processo licitatório, que a empresa que fornece a alimentação inclua o mel. E é simples. Porque daí, né, votando, quem quiser votar contra, vota, quem quiser votar a favor, vota. E aí fica na legislação municipal a obrigatoriedade da inclusão do mel na merenda escolar. A parte, vereador Marlon. Pois não, vereador André. Vereador Marlon, fazer o meu parte e também forma de questionamento aos pares aqui, se o vereador presidente me permitir, que a gente sabe, sim, várias produções que tem aqui em São Gabriel que as pessoas não conseguem vender, vereador Adão, justamente que precisam de um selo da certificação estadual. Esse ano mesmo, começo do ano, a gente teve aquela barbaridade que aconteceu com o pessoal que vinha dos assentamentos, que tiveram que jogar leite, mel, tudo produto de primeira linha de fabricação, com higiene, produto feito no dia, tiveram que jogar fora mel, ovo, queijo, uma série de coisas que são que é a sua subsistência. O Éder sabe bem, Felipe, Marto, enfim, todo mundo sabe que o pequeno produtor vive da sua subsistência. Então, eles não estão conseguindo vender seus produtos na cidade. Muitos produzem mel também. Então, como é que está essa questão? Se alguém sabe como é que está essa questão desses selos, da certificação, se está em andamento, ou a gente aqui nessa casa encampar essa luta, que é um dever nosso, para fomentar o pequeno produtor, que ele tenha condições de vender e colocar os seus produtos em cesta básica, essa bela ideia que o senhor deu, acho que sim, que tem que ser aceita. Então, saber como é que está essa questão do selo e da certificação estadual. Fiz uma parte em forma de indagação, para alguém sabe como está isso aí. Vereador André, essa questão até falava com o secretário Fogueira, porque existem os auxiliares de inspeção, né, que colaboram, né, nesse aspecto, e, salvo o melhor juízo, parece que 2 ou 2 deles agora estaria vencendo o contrato e teria que fazer, de repente o vereador Cildo sabe melhor. Presidente, só manter o tempo em função da importância do tema. Com relação a isso, parece que estaria feito uma renovação desse processo, né, para manter os auxiliares, para que os selos, a certificação pudesse continuar funcionando normalmente. Existe um esforço muito grande, inclusive também para a questão de classificação em nível de Estado, né, para que o mel de São Gabriel possa ser vendido fora do município, para que possa ser exportado, enfim. Mas é um processo demorado, é um processo burocrático, as exigências são muito grandes, mas eu tenho conhecimento que a Secretaria de Desenvolvimento Rural está fazendo um esforço nesse sentido. Eu concordo com Vossa Excelência quando fala da preocupação dos pequenos produtores. Isso, apenas para, já encerrando, presidente, apenas para colaborar e compartilhar com os senhores, os apicultores de São Gabriel vendiam, vereador André, mel para as escolas estaduais, né, que existe já um dispositivo numa lei estadual que permite. Mais uma vez eu cito o vereador Cildo, que deve ter conhecimento, né? Só que com as escolas fechadas, não há compra. E não havendo compra, não há recurso. Então, nós precisamos, sim, fomentar uma maneira que seja viável para os cofres públicos e que também beneficie não só a população, mas principalmente esses apicultores. Presidente, lhe agradecendo por ter cedido meu tempo, era o que eu tinha a manifestar. Obrigado, vereador Marlon. Convidamos o vereador Adão, PTB. Gentileza. Eu até nem ia me manifestar agora, mas vendo a manifestação do vereador Marlon, com relação a essa fiscalização, a Inspetoria Veterinária Regional, que fica no município do Alegrete, com o NOAL, ele tem deliberado, e já em convênio com o governo municipal, e 4 legislações nesta casa aqui, no governo anterior, ainda, quando secretário Erasmo Chapeta, hoje saudoso Erasmo, ex-deputado, ex-prefeito, foi legislado e o município hoje é dotado desta prerrogativa. Para tanto, se faz necessária a nomeação, e isto acontece, o vereador Marco tem razão, porque na semana anterior venceu o contrato, após renovado por 6 meses, a contratação emergencial,
e agora está somente com arroz fazendo esse trabalho. Mas já foi aprovado nesta casa, o processo está em final junto à Secretaria de Administração do município, o secretário Tita já chamou a responsabilidade de fazer um novo processo seletivo simplificado para contratar, se a mesmo vai das provas, né? Mas já avançou em muito. O que me chama a atenção é que muitas vezes o governo do Estado facilitava até há pouco tempo para comercializar com as escolas estaduais e dificultava para as escolas municipais. O vereador Cildo é conhecedor disso, sabe o tanto quanto importante é. Então, não responsabiliza o governador porque comprou direto do produtor rural, porque tem a legislação. Agora, os prefeitos estavam o TSE aí caçando, ameaçando e fazendo horrores. Enquanto que a lei federal, estadual, disciplina que no mínimo 30% da alimentação tem que vir oriundo da agricultura familiar. E aí manda-se fazer associações, o vereador Éder passou para uma secretaria importante, que saiu a campo, criando associações, exatamente para fomentar esse comércio. Eu vejo isso com bons olhos, sou trabalhador incansável, a Emater está trabalhando, fazendo um projeto no sentido de ter esse selo de garantir rastreabilidade e responsabilidade para toda a mercadoria que vem de origem animal para ser comercializada, não só direto na merenda escolar, como também nas outras instituições do município, como no supermercado. E essa legislação, hoje, atual de São Gabriel, é avançada, uma das melhores, e em convênio. Inclusive, vale também para o frigorífico Marfrig. O frigorífico Marfrig tem um governo, tem um convênio com o município, onde o próprio Ministério da Saúde e da Agricultura e Abastecimento responsabiliza o município, e o município presta o trabalho junto ao CIF. Naquela também contratação simplificada, está sendo trabalhando também, inclusive, para exportação. Isto é um trabalho muito bom e fico feliz. E quando o vereador Felipe cita nesta casa, fazer essa legislação, já tem essa legislação, há mais de 10 anos a gente tem essa legislação, faz isso, tenta colocar a merenda também com o mel e os subprodutos do mel, né? Não só o mel em si, mas também, em outros casos, a geleia real, a cera de mel, então, enfim, vários produtos. Vereador Marcos, se permite o vereador Cildo, numa parte, vereador. E, vereador Adão, a lei da alimentação escolar já vem de bastante tempo aí, aproximadamente 10 anos ou mais, eu não tenho memória sobre a data, e aí onde ela preconiza que 30% da alimentação deve vir da agricultura familiar. E eu tenho certeza que as cidades buscam, que os municípios buscam isso aí. Mas aqui nós temos muita dificuldade porque não temos as entidades organizadas, muitas vezes, para isso aí. Então, são poucas entidades que são organizadas, muitas vezes temos que comprar de outros municípios. Já existem outros municípios que não têm esse problema, porque tem muitas cooperativas e muitas entidades organizadas que ali comercializam e tem ali a documentação para comercializar a merenda que vem oriundo dos pequenos agricultores. Então, não tem problema. São Gabriel, historicamente, tem esse problema. Quando eu era diretor do Mena Barreto, nós tínhamos esse problema, e quando fui secretário, continuamos tendo esse problema, embora tenhamos melhorado muito nessa questão, mas ainda continuamos não conseguindo atender os 30%. Mas acredito, várias vezes o mel foi incluído na alimentação, estou buscando agora informações mais precisas sobre isso, vereador Marlon, já que o senhor falou meu nome, não querendo fazer uma parte paralela, mas para contribuir então, vereador Adão. Obrigado. A gente sabe também, já procurar pequenos produtores com relação, o vereador André tem conhecimento, com relação a bergamota e laranja também colocada, e que infelizmente muitos produtores não têm o talão de produtor em dia, tem a dificuldade de trazer 1, 2, 3 caixas, 1 dúzia. Então, o transporte, vereador Marlon, o transporte, vereador Éder, foi procurado várias vezes por isso, é a grande dificuldade que tem o pequeno produtor em colocar à nossa mesa essa alimentação sadia, produzida com a qualidade e a responsabilidade que todos têm. Aí me parece mais um trabalho de infraestrutura da Secretaria competente em proporcionalizar o transporte, como é o caso da mandioca. Mandioca, todas as escolas aí, a escola Tiradentes, Colégio Militar Tiradentes do Estado, da Brigada Militar, consegue, e mesmo assim não tem como atender os 30%. Então, é de muito bom essa discussão aqui, porque exatamente coisas de São Gabriel. O vereador Felipe passou muito tempo trabalhando nisso também, ouço com prazer, vereador Felipe. Obrigado, vereador Adão. Mandioca, lá no assentamento Guajuviras,
só terminar, embalada a vácuo, Isso. pode vir para o alimento. E aí e eu concordo da dificuldade do produtor em relação ao transporte, e aí naquilo que se tem o transporte, que é o mel, está ali há 3 anos abandonada a obra, perto do bairro Medianeira, toda a instalação física praticamente pronta, faltando só alguns equipamentos, a rampa de lavagem, um cercamento. Então, na verdade, a gente precisa sim achar uma forma de que se torne prioridade, porque a gente tem condições de fomentar a agricultura dos pequenos produtores e isso ser uma fonte real de renda. A gente tem hoje produtores que vêm toda semana trazer doce de figo, queijo, salame. Já tem isso no município, já estão sendo construídos pequenos laticínios para se fazer a produção de queijo. Né? Precisa, sim, o poder público, ele não precisa dar, mas ele tem que achar uma forma, pelo menos, de incentivar. Assim como incentiva a grande agricultura. Hoje as plantações de soja, eu não sei a porcentagem, mas vamos dizer que 90% é financiada pelo governo. Não se está nem pedindo que o governo vá financiar, a gente sabe dos cortes que o governo Bolsonaro fez na agricultura familiar. Mas cabe sim ao município gerir, pelo menos, a certeza da necessidade e da busca do produto desses produtores. Obrigado, vereador Felipe. Só para finalizar, 93% do que é comercializado no supermercado São Gabriel, dos 100 produtos, 93 tem de origem animal. Desde do pão, que vai precisar da farinha, do salame, e, enfim, 93% dos produtos comercializados em São Gabriel vêm da produção primária, seja ela da pequena, grande ou média. Sendo assim, presidente, foi mais uma vez uma honra usar esse momento. Obrigado, vereador Adão. Convidamos patriota, vereador Rossano Farias. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvi atentamente o áudio encaminhado pelo senhor prefeito municipal, Rossano Dotto Gonçalves, via WhatsApp, e que foi reproduzido à população de São Gabriel aqui nessa tribuna. Mas acredito que faltou um pouco. O prefeito esqueceu de mencionar também que nesse PLP, 149/2019, não serão, senhores vereadores, somente os R$ 8.989.184,57 destinados a São Gabriel. Não serão somente mais 1 milhão e pouco, conforme falou o senhor prefeito, destinado à saúde. Mas, senhores vereadores, população que nos ouve, além dos repasses desses valores, o município será beneficiado com a suspensão e renegociação de dívidas com a União e com bancos públicos, com a renegociação de empréstimos, se assim houver, com organismos internacionais, que há o aval da União. O município será beneficiado ainda com a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias, que venceriam até o final do ano. Municípios como São Gabriel, que tem regime próprio de previdência para os seus servidores, ficarão dispensados de pagar a contribuição patronal. Claro, desde que isso seja autorizado por lei municipal, que virá para esse plenário decidir. Então, senhores, não está se falando somente dos 10 milhões, contando já 1 milhão e pouco da saúde, os 8.900.000, mais 1 milhão e pouco da saúde. Não. Estamos falando de um valor muito maior. Por quê? Porque essas dívidas deveriam ser pagas. E o município já contava com o pagamento dessas dívidas. Então, senhores vereadores, cumprindo meu papel de fiscal do Poder Executivo, solicito a aprovação dos colegas vereadores hoje do pedido de informação 009-2020,
e 010 de 2020, atento ao Congresso Nacional, ou seja, atento à aprovação por 79 votos a 1 no Senado, no qual somente um presidente não votou por causa do seu regimento, atento à iminência de aprovação que está na Câmara dos Deputados e a tão breve sanção do presidente por parte da pressão política que está sofrendo, já cumprindo meu papel de fiscal do Poder Executivo, solicito informações referentes ao PLP 39/2020, quais sejam: qual o valor total que o município de São Gabriel teria de pagar à União referente ao ano de 2020 e que será suspenso em caso de aprovação desse PLP? Qual o valor total que o município de São Gabriel seria beneficiado com a suspensão ou renegociação de dívidas com bancos públicos em caso de aprovação do PLP? Qual o valor deveria ser pago à União e referente a quais débitos exatamente o município de São Gabriel ficaria dispensado? Quais os valores das dívidas previdenciárias do município de São Gabriel que venceriam até o final de 2020? Qual o valor da contribuição patronal que o município de São Gabriel ficará dispensado de pagar em caso de aprovação do PLP 39/2020? O município tem algum empréstimo com organismos internacionais com aval da União? Se sim, quais? Em que pese a iminência da aprovação do PLP 39/2020, também venho solicitar se a Prefeitura Municipal de São Gabriel já tem um plano de aplicação desses recursos que serão repassados ao município de São Gabriel, uma vez que está iminente a aprovação, e para poder termos maior sucesso no combate ao coronavírus e um menor impacto da crise financeira, já deve sim estar pronto um plano para a aplicação desses recursos. E que plano é esse? Senhoras e senhores, estive atentamente, observei cada palavra pronunciada pelo seu prefeito municipal, e acredito sim que faltou isso. E agora quero saber que valores são esses, pois sabendo esses valores, saberemos exatamente quanto foi beneficiado o município de São Gabriel com o PLP. E senhores vereadores, lhe permito a parte, vereador Felipe. Obrigado, vereador Farias. Também ouvi as explicações, e as explicações elas foram claras no momento que já tira da esperança. Essa é a realidade. Já está todo o recurso comprometido, o recurso é esse e é só reposição e nós já temos compromisso. Eu tinha alguns dados desses que coloca, e a gente vê que são montantes de milhões. Na verdade, a não necessidade de pagamento vai deixar apto, porque se o dinheiro já está ali, está sendo pago e não vai precisar pagar, um montante muito grande. Talvez o maior desses últimos anos para ser investido. E é aquilo que a gente diz. Nós esperamos que esse recurso, inclusive, por exemplo, no empréstimo de 18 milhões, está lá, uma parte desse empréstimo é para pagar dívidas já contraídas, que são as contrapartidas do município. É óbvio que agora não precisa nem mais fazer esse pagamento e sobra recurso, talvez, para se fazer aquilo que foi um dos motivos por eu não ter votado naquele empréstimo, que não tem nada que diga a respeito ao desenvolvimento do município de São Gabriel como distrito industrial ou geração de emprego e renda. Exatamente, vereador Abib. E senhoras e senhores que estão nos ouvindo, todos podem acessar o site, que eu estou online agora aqui no meu celular, atualizado diariamente, o ti.saude.rs.gov.br/Covid-19. Site esse que atualiza todo o estado do Rio Grande do Sul, cidade a cidade, ocupação de leito a leito nos hospitais, leitos disponíveis e contágio por coronavírus, confirmados, suspeitos e óbitos. Eu acompanho diariamente. E o que está me preocupando? Cedo ou tarde vai chegar em São Gabriel. Passo Fundo está com bandeira vermelha. Há pouco conversava com o vereador Éder. Lajeado, bandeira vermelha. Porto Alegre, bandeira vermelha.
São inúmeros casos e pouquíssimos leitos nos hospitais. E vai chegar. Isso só vai ser resolvido quando se descobrir a vacina para isso. E a minha maior preocupação, São Gabriel hoje, segundo o site, há 12 leitos de UTI. 8 estão ocupados. Gente, a área física da UTI de São Gabriel comporta aproximadamente 30 leitos. Temos em torno de 12. 8 ocupados. Quando isso chegar, pode ser que eu seja contaminado, pode ser os senhores, o parente dos senhores, mas alguém da população de São Gabriel, infelizmente, vai ser. E nós não estamos preparados para isso somente com esses leitos. Eu quero saber se o prefeito municipal, com parte desse recurso, vai ampliar esses leitos, vai colocar pelo menos a ocupação que a área física permite de 30 leitos, vai completar esses 30 leitos. Gente, é preciso que nos protejamos a nossa população. Há espaço físico para isso. Está vindo um recurso, mas o déficit é de 16 milhões, mas já está comprovado que vai entrar quase 9 milhões. Está comprovado que muitas dívidas, inclusive contribuições patronais, empréstimos e tudo mais, serão dispensados a serem pagos. Então é muito maior esse recurso. E também está comprovado que, mas o déficit é de 16 milhões, mas muitas contas diminuíram também, que seriam muito mais altas e com tudo que está acontecendo vão diminuir. Mas falta médico para manter isso depois. Gente, em primeiro lugar, a saúde da população. Se não conseguirem contratar mais médicos, então os médicos que estão lá, que eles cobrem o escanteio, que eles cabeceiem para fazer o gol. Eu tenho certeza que competência não falta aos nossos médicos. O que pode faltar são leitos de UTI. E depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Estamos aqui, estamos cobrando nossa função de vereador e fiscalizar. Mas por que o vereador não faz isso? Então me dá o orçamento do município que eu vou lá e ajeito isso aí para ser feito. Eu não tenho esse poder. Mas eu tenho a visão, que eu tenho certeza que os senhores têm também, que é necessário. Mas vão pagar isso aí, vão aplicar para repor o ISS e para tudo mais. Mas, gente, e o recurso que vem para a saúde? Vão colocar lá na UTI, preparar. Mas e se não precisar? Se não precisar, gente, pelo menos a gente estava atento e preveu. E correu atrás e investiu. Pior é precisar e não ter o que fazer com a nossa população de São Gabriel e deixar a gente morrer. Porque o vírus não para de se espalhar. Prioridades têm que ser revistas. Tem que cortar custo, tem que reduzir despesas, colocar então metas por secretaria. A prefeitura, que nem uma casa, sempre tem como reduzir as despesas. Sempre tem. Na casa tu diminui o gasto de água, o gasto de luz, sempre tem. Corta CCs, reduz a máquina pública, os serviços estão reduzidos. Enxuga. Mas isso aí pode representar uma perda futura de votos. Nesse momento não interessa. O prefeito não tem que estar preocupado com reeleição e com cargos. O prefeito tem que estar preocupado com a saúde da população. O governo federal está fazendo a sua parte. A parte, vereador Farias. Lhe permito, vereador Silvio. Escutando atentamente, o pronunciamento de Vossa Excelência, tem algumas considerações. Claro, Vossa Excelência é um vereador de oposição, mas eu fico pensando aqui, analisando esse pedido de informação, primeiramente, se não há nem lei, se não há nem um projeto de lei ainda, é um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, que vai para a Câmara Federal, posteriormente ainda para a sanção do presidente da República. Então, muitas coisas ainda estão tudo no ar. É difícil para o Executivo responder a essas questões. Esse é um primeiro ponto. Aqui quem está respondendo, quem está pedindo a parte e dando essa justificativa, é um vereador que sempre diz que os pedidos de informação não precisariam nem passar pelo plenário, na minha opinião. Que o vereador é livre para fazer os pedidos de informação. Aqui quem está dizendo é um vereador que defende os pedidos de informação. Mas eu acredito que fica muito no ar nesse momento, o vereador Farias, já que esse recurso pode até mudar para menos ou para mais. Essa é uma questão que eu gostaria de falar. Se me permite, bem rapidinho, senhor presidente. E outra questão, eu discordo quando Vossa Excelência fala que o prefeito está pensando em política, está pensando em eleição, visto que ele só pensa... Não pode ser. Sim, atualmente o prefeito Rossano está pensando somente no coronavírus, na questão da pandemia. Obrigado, vereador.
Prefeito vereador Sildo, eu não afirmei que o prefeito estava pensando nisso, eu disse que nesse momento o prefeito não pode pensar nisso. Não pode ser pensado nisso. E, vereador Sildo, foi aprovado por 79 votos a 1. A bancada na Câmara dos Deputados é formada pelos mesmos deputados que têm representantes senadores. A iminência da aprovação é vista, a qualquer momento vai ser aprovado e vai ser sancionado. A nossa função como vereadores não é só esperar sentado que algo aconteça, é prever, e é isso que eu estou fazendo. Estou prevendo que vai ser aprovado e já estou perguntando, e o prefeito deveria fazer isso também. A administração pública, o prefeito já sabe do valor, ele anunciou, foi reproduzido há pouco um áudio aqui nessa tribuna. Então, por que já não tem um plano? E por que já não compartilhar com seus vereadores do município de São Gabriel este plano de contingência? Nós queremos uma administração que esteja preparada, que esteja de frente a frente com isso, que saiba o recurso que vai chegar, e não depois que chegue, mas vamos ver se vai chegar, tá, agora vamos ver o que vamos fazer, e vai demorar quantos dias? Ademais, os pedidos de informações, quando são aprovados, o município de São Gabriel tem 30 dias para responderem. Se eu for esperar a sanção do presidente, mais 30 dias após a sanção, para eles responderem e serem aprovados, eu vou ficar sabendo dessas informações, possivelmente daqui uns 45, 50 dias. Isso é muito tarde, já vai ter sido até aplicado. Se deu... Permite, vereador? Lhe permito. Vereador Claudio, já está acabando o meu tempo, vereador. Está bem. O senhor vai... Infelizmente já está no finalzinho o meu tempo, vereador Claudio. Claro, verdade. Senhores vereadores, então é isso que eu venho solicitar aos senhores. Eu venho solicitar a aprovação do meu pedido de informação. Eu estou querendo fazer o meu papel de vereador. Estou querendo fiscalizar. Estou querendo ver se o município está preparado para isso. E eu peço que o prefeito aplique parte desse recurso, que é livre. Não quer dizer que tenha que ser colocado para a reposição do ISS e ICMS. Quer dizer que é livre, poderá ser colocado. Mas então que a gente equipe melhor a nossa UTI e que estejamos preparados. Se o pior vier, que o município de São Gabriel esteja preparado. Não é querer ser pessimista na situação que está ficando no nosso Brasil, é querer ser realista. Muito obrigado, senhores vereadores. Você não tem mais tempo depois? Não ia ter. Tá bem. Tá certo, tá certo. Vereador do PT? Vereador Felipe, por gentileza, Só PT? uma partezinha básica. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste. Recurso, ele é salutar. E o prefeito hoje, quando ele manda um vídeo direcionado aos vereadores, informando todos os recursos que adentrou aos cofres públicos municipais, aí eu me preocupo, porque ali não está os 300 mil reais que há muito tempo a Câmara direcionou, inclusive já teve aqui vários questionamentos e vários pedidos que informassem de que forma, o que comprou e qual empresa que foi comprado e gasto os 300 mil reais. E esses 300 mil, senhor presidente, não consta nem no vídeo como recurso que entrou no município de São Gabriel para o combate à pandemia. Ou o prefeito não sabe, ou o prefeito omitiu. Mas eu gostaria de saber. Embora a gente saiba que dificilmente venha informação da prefeitura. E quando a gente tomou por decisão, naquela sessão, que os recursos poderiam ser usados para os EPIs, e a gente sabe que os agentes de saúde estavam lavando óculos e um emprestando para o outro, quando a gente sabe que a SAMU que presta aquele atendimento direto nas pessoas, que tinha 2 ambulâncias, e uma ambulância foi retornada, tiraram da SAMU, já foi descaracterizada e está no município. Essa ambulância que foi buscada pelo governo passado tinha sido acidentada há uns anos atrás, num acidente ali na esquina do Hospital Militar. Hoje ela não é mais da SAMU. E os funcionários da SAMU só têm 2 máscaras de protetor facial. Um empresta para o outro, aquelas pessoas que estão no combate à pandemia. Eu gostaria, sim, de saber de que forma, porque o não saber dificulta e sempre vai haver a crítica daquilo que se faz. Porque
porque quando se contribui, se quer saber. A Santa Casa, o deputado Bongaço sempre coloca recurso, aportou agora mais 239 mil reais. Né? E mesmo não tendo nenhuma obrigação da Santa Casa em dizer onde é gasto os recursos, ou seja, para aparelho, mas às vezes é recurso colocado no caixa para manutenção, né? A gente sempre tem e recebe, mesmo sem pedir, a informação. Mas no município de São Gabriel, realmente, as coisas estão muito difíceis. E se tem que fazer contenção de gasto, eu vou fazer um indicativo aqui, que até agora só gasta, e que foi muito polêmica a sua criação, que o prefeito extingua a Secretaria de Segurança. Porque até agora ninguém sabe para que existe a Secretaria. É para atender fila? É para atender o estacionamento rotativo? Ninguém sabe. Ninguém sabe de nenhuma ação da Secretaria de Segurança no município de São Gabriel. Não combate crime, não tem poder para isso. Eu proponho que, nesse momento de pandemia, o prefeito extingua a Secretaria de Segurança e faça, assim, né, o uso desses recursos lá em cesta básica para as pessoas, em EPI para os trabalhadores, e que dê um pouco mais de infraestrutura. Porque criar, em plena pandemia, uma secretaria que não tem a menor finalidade, só gasta e depois vem dizer que não tem recurso nem para comprar a cesta básica, fica difícil da população entender que é a melhor forma de administrar os recursos. Obrigado, senhor presidente. PSD, vereador André. Senhor presidente, senhores vereadores, uso rapidamente o tempo destinado a mim pelo partido para fugir um pouco do tema do coronavírus hoje, falar sobre emenda parlamentar. Recebo aqui do gabinete o deputado Darley de Deus, líder do PSD, a finalização do pagamento no valor de R$ 187 mil referente à quadra do Ferraz Neto, para todos que sabem que vão até o Bonfim, a quadra do Ferraz Neto, que é um trabalho nosso como vereador do nosso partido, todos sabem que se refere a deputado Darley de São Gabriel, que sou eu que trabalho em cima, sempre o apoiei, desde 2009, quando ele se aposentou dos gramados e partiu para a carreira política. Ele, por ser meu vizinho de praia, sempre mantivemos uma boa relação e hoje estou na política, sou vereador, pelo motivo do PSD, cair nas mãos dele, ele ser presidente e continuar fazendo esse belo trabalho. Então, essa quadra do Ferraz Neto já é uma realidade, e eu gosto de falar das emendas quando elas são... A emenda a gente anuncia, mas dificilmente as emendas são efetivadas. E essa está lá, está em construção, o deputado da lei virá a São Gabriel para inaugurar, com certeza, várias pessoas fizeram parte, vereador Cildo, secretário Cleidervan, Tuca, prefeito Rossano, várias pessoas têm participação nessa quadra. Então, só para informar a prefeitura que o restante do pagamento já está na conta da Caixa Federal. Sim. Vereador André, parabenizar a Vossa Excelência pelo excelente trabalho que tem feito junto ao deputado Darley, e até acho que nada mais justo que esta casa, através do projeto de lei, nós podemos sugerir, né, a denominação da quadra de esportes do Ferraz Neto como a quadra Dr. Dagoberto Russumano Focassi, até pelo trabalho que sempre fez em nome do esporte gabrielense, incentivador, apoiador do esporte. Então, acho que seria muito justo, né, que esta quadra lá recebesse, então, o nome do Dr. Dagoberto. Parabéns pelo seu trabalho. Agradeço, sim, a lembrança pelo nome do pai, obviamente, deve ser o Poder Executivo, eu acho que vai decidir, né, mas a questão é que eu, como falava das emendas, várias emendas, a gente só vê o anúncio, então a gente espera realmente que sejam concretizadas. Essa eu tinha muito medo de só ter anunciado essa emenda, visto que uma vez eu fui com o deputado da lei para mostrar, o Cildo ainda era o secretário, a Escola Ferraz Neto, e a escola recebeu o deputado da lei com o hino do Grêmio, a banda, que é a banda excelente da Escola Ferraz Neto, recebeu, e aí foi passando o tempo, e a emenda trancando, eu quase com vergonha, assim, do bairro, foi lá o deputado, tocaram o hino para o deputado, imagina se a emenda não vem, Adão, que vergonha a gente fica mais. Então, quem vai ao Bonfim, quem se dirige, já vê que a quadra é uma realidade, muitas pessoas
ajudaram a ser concretizado, desde o vereador Cildo como secretário, Gledevan, secretário atual, Ricardo Júnior teve um papel também excelente, todos, Tuca, o prefeito Rossano, quando a gente quase perdeu a emenda, o prefeito foi com Tuca, Santa Maria foi lá e recuperou a Caixa, pediu mais 10 dias para terminar os papéis, que era da questão de domínio, posse lá da escola. Enfim, está dando tudo certo, a quadra vai ser uma realidade. Se Deus quiser, quando passar toda essa pandemia, que puder as pessoas se encontrarem, se confraternizar, nós vamos fazer uma grande confraternização na Escola do Deputado, vai dar o chute inicial da quadra, vai ser a defesa inicial, porque ele é goleiro, né, vereador Cildo, lá na Escola Ferraz Neto. Quando tudo isso passar, a gente vai fazer um grande de uma festa. Isso aí, vereadores. Obrigado, vereador André. Passamos, então, para todos a se manifestar, a ordem do dia. Suspendendo, então, por 10 minutos, só para analisar o projeto que vai ser votado.
Convidando os senhores vereadores a retornar para a votação, então, ordem do dia, por gentileza, secretário. Leitura do 35 aqui a apresentação. Tá. Senhor presidente, em apresentação, projeto de lei 035, de 30 de abril de 2020, do Poder Executivo. Autoriza a alienação de área rural de propriedade do município na forma que especifica. Senhor presidente, agora também para votação, o projeto de lei 012, de 31 de janeiro de 2020, do Poder Executivo. Estabelece normas gerais para o serviço de transporte motorizado, privado, individual, remunerado de passageiros por aplicativo do município de São Gabriel e de outras providências. Vai sem parecer, né, porque passou o prazo, conforme... Em discussão e votação o projeto. Em discussão, vereador Farias. Só dizer aqui, ó. Quando tu lê aqui, ó. Senhor presidente, senhores vereadores, lendo atentamente ao projeto de lei, verifiquei que o Poder Executivo fez algumas adequações, os quais pontuais havíamos solicitado também, porque estava cobrando antes uma taxa de fiscalização no projeto antigo, diretamente dos motoristas dos aplicativos, uma taxa de fiscalização de 20 VRMs, acredito que em torno de R$60 mensais, agora já não. Agora já está cobrando das prestadoras de serviço, ou seja, a Uber, aquelas outras que tem lá. Agora, não, esse ponto tudo bem. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, um dos motivos que me levou a solicitar para amanhã essa votação, e que eu volto a defender, mesmo sabendo que você voto vencido, é que temos aqui, no artigo 15, parágrafo 2º, a linha D, que diz que o veículo deve estar emplacado no município de São Gabriel, exceto no caso de locação, quando a empresa estiver sediada em outro município. Essa linha D é inconstitucional. Isso já foi alvo, inclusive, de um recurso que eu mesmo fiz à Prefeitura Municipal em uma licitação, uma vez que exigir determinada localização, emplacamento de determinada cidade, restringe a amplitude de uma licitação, restringe a concorrência de uma participação. Ou seja, é no município de São Gabriel, tudo bem, é no município de São Gabriel, mas exigir que os veículos estejam emplacados em São Gabriel não permite que uma pessoa que adquiriu um veículo quando morava, por exemplo, em Santa Margarida, Rosário e outras cidades, utilizem aqui, uma vez que permite somente, mas é por causa do IPVA, sim, é por causa do IPVA, mas daí se permite que as locadoras sejam que ganham muito mais e são de grandes cidades. Não pode, é inconstitucional essa linha D. Outro ponto é que, salvo se algum dos vereadores do governo souber defender, aqui não diz um limite de motoristas de aplicativos móveis, um limite de veículos na cidade de São Gabriel. Vejam bem, a lei dos táxis há um limite de proporção a cada tantos mil habitantes de táxi. Mototáxis também. Como que não vamos ter limite para aplicativos? Mas os taxistas querem que aprovem assim. Tudo bem, mas eles não viram o lado que se for aprovado diretamente assim, não vai ter limite? E se quiser colocar 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000, e daí não tem limite. Hoje o prefeito é o Rossano, amanhã pode ser outro. Hoje o Rossano pode não querer colocar, amanhã ele pode querer resolver colocar. Isso não está previsto em lei. Salvo melhor juízo que eu não tenha visto, e aí eu peço escusas. Mas pode fazer uma emenda, vereador. Não, eu só posso fazer uma emenda depois que a lei for sancionada. E aí eu vou fazer uma emenda numa lei já sancionada, eu já vou modificar ela. Se ela está aqui no parlamento, justamente para poder serem feitas as emendas, serem votadas, e a lei já ficar da melhor forma possível, por que vamos aprovar uma lei em plenário hoje, o prefeito vai sancionar, e nem com um mês nós já vamos estar propondo emenda? São dois pontos que eu vi de imediato nesse projeto que eu considero os mais preocupantes: a inconstitucionalidade na exigência do emplacamento de São Gabriel e a não
limitação do número de concessões para veículos de aplicativos móveis. São 2 pontos que, à primeira vista, podem parecer simples, mas amanhã ou depois a nossa função é legislar, vendo o futuro de São Gabriel. Isso aqui amanhã ou depois vai causar uma dor de cabeça enorme. E por isso que, mais uma vez, eu peço o adiamento para amanhã, para que então possamos fazer essas emendas e coloquem a votação no plenário. Muito obrigado. Justificativo de voto, senhor presidente. Doutor Cojumiro. Senhor presidente, já entendendo que já estamos em processo de votação, então não tem mais como tirar o projeto. Presidente, eu entendo e ouvi o líder também da oposição, agora o vereador Rossano, todas as reivindicações da categoria foram atendidas. Tá? E qualquer outra dúvida, como dúvidas igual algumas que o vereador Rossano levantou, não tem problema nenhum de se fazer emenda na lei. Né? Então, claro que... E vai ser sancionada tão logo seja aprovada pela Câmara, vereador Rossano. E os vereadores terão essa oportunidade de fazer as devidas emendas. Mas creio que hoje nós vamos dar um passo muito importante, até para que essa categoria está esperando, e também os taxistas estão esperando que a Câmara aprove esse projeto, que já está na Câmara, vereador Silvio, desde janeiro. Quer dizer, todas as dúvidas tiveram tempo mais do que suficiente para serem tiradas. Então, presidente, eu justifico assim a minha votação e voto favorável ao projeto. Senhor presidente, eu li atentamente, concordo em partes com o vereador Farias, porém, vou atender um pedido da própria categoria. Eu recebo aqui uma mensagem da representante de uma comissão dos taxistas, onde informa que a categoria é favorável à legislação, à matéria do jeito que está. Portanto, meu voto será nesse sentido. Voto sim. Continua de voto, senhor presidente. Justificar o meu voto sendo favorável a esse projeto, até porque nós tivemos uma reunião junto com os trabalhadores dos aplicativos, o vereador Silvio esteve presente, o vereador Marcos, a vereadora Flávia também esteve presente, e eles tiveram todo esse tempo aí, para colocarem aí as suas questões, o que seria a ser mudado ou não. Tanto que o secretário Tita Jobim, deu o total aval para que eles pudessem mudar, dar o questionamento para que pudessem mudar o que eles queriam. Aí naquele dia, bem aqui está o vereador Silvio que me lembra, que eles saíram dali todos, bem dizer, satisfeitos, vereador? E foi perguntado várias vezes, até mesmo por mim, por este vereador aqui, por os demais vereadores, se eles queriam mudar algo a mais, entendeu? E para eles estavam tudo certo, tudo correto. Então, o meu voto é favorável a esse projeto. Justificativa de voto, senhor presidente. Então, eu vou no sentido do que o vereador Renato falou, o vereador Claudemir também, me somo ao vereador Marlon, dizer que esse projeto ele foi muito estudado, foi estudado em detalhes, com muito capricho pelo secretário Tita, que é bacharel em Direito, foi para o parecer jurídico da Procuradoria na Prefeitura. Quando os motoristas de aplicativo vieram aqui e solicitaram que a gente retirasse o projeto, esse projeto voltou para a Prefeitura, foi feito adequações através de uma reunião com esses motoristas de aplicativos em que eles aceitaram todas as questões que ali foram modificadas. Então, ao meu ver, não tem mais que postergar. O projeto é legal, é constitucional e eu voto sim. Ainda está em discussão, senhor presidente? Eu pedi na discussão o tempo. Tá? Então, eu gostaria de falar novamente, se possível. Do Felipe? Sim, eu pedi na discussão. Vocês estão votando já. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto precisava, sim, ter uma audiência junta e conjunta dos 3 envolvidos: os aplicativos, os taxistas e os usuários. Os taxistas pedindo que vote a favor, porque pelo menos assim eles vão ter alguma regra. Então os taxistas precisam que os aplicativos tenham uma regra. Os aplicativos, imaginando que vão ter uma regra, querem o projeto.
Mas quando o número é uma infinidade, e quando o número é uma infinidade sem fiscalização, não existe regra. E os usuários não foram sequer ouvidos. Essa é a realidade do projeto. Tem uma infinidade de aplicativos, 100 carros, 50 carros, a gente sabe como é que funciona os aplicativos. Uma pessoa que está desempregada, no seu desespero, ela vai lá e passa a trabalhar com um aplicativo. E é uma necessidade da pessoa. E ela precisa trabalhar pensando no sustento. O preço fica tão aviltante que quando tem que trocar um pneu, não tem recurso. Essa é a realidade. Então nós não temos no projeto, com um número ilimitado, a garantia para uma categoria. Assim como tem nos taxistas. Os taxistas, pensando que vai ter um regramento para os aplicativos, vão ter agora uma enxurrada. No fim, né, ninguém vai ser beneficiado. Nem os usuários, porque a gente sabe que vai ter várias e várias formas de aplicativo, nem as pessoas que tentam viver a sua realidade. Então eu tenho recebido no gabinete todas as solicitações. E as pessoas também confundem, porque é as pessoas que não puderam participar na concessão dos táxis, porque o município não fez ainda o processo licitatório. É as pessoas que estão tentando trabalhar nos aplicativos e já estão reclamando das empresas, e assim por diante. Essa é a análise real do projeto que está em votação. Senhor presidente? Está na discussão ainda, vereadora. Senhor presidente? Não, eu pedi o tempo na discussão. Eu pedi na discussão. Todo mundo está justificando por que é. Eu pedi o tempo na discussão. Senhor presidente, senhores vereadores. Bom, vamos aos pontos. O vereador Renato falou, teve a reunião deles, tudo bem. Foram lá com o prefeito, secretário Tito. Eu não fui convidado para a reunião. Não recebi convite algum, não sabia da reunião. Ponto 2, o vereador Cildo falou, mas o secretário Tita, bacharel em Direito, estudou bem, ponto a ponto. Da outra vez, o secretário Tita também havia estudado bem e tivemos que fazer mudança, modificações. Mas o projeto vem bem do Poder Executivo. Se os projetos viessem bem do Poder Executivo, não precisaria Poder Legislativo. Para que então que nós iríamos apreciar os projetos se eles seriam bem feitos, se a nossa função é justamente essa, senhores vereadores? Eu estou pedindo aos senhores vereadores a oportunidade de fazer o meu trabalho de vereador, o qual é propor emenda. Mas por que não propôs antes? Simples, porque o projeto estava parado, a pedido de um vereador membro do governo, para ser proposta uma audiência pública. Eu iria debater esses pontos na audiência pública, com os representantes dos taxistas, com representantes dos motoristas de aplicativo. Uma vez que é solicitado numa sessão plenária, que você coloque em votação imediatamente, eu solicito apenas menos de 24 horas, que é o tempo da próxima sessão, para que emenda que eu estou vendo que está com problema. Vocês vejam só, começam a liberar, todos os motoristas que cumprirem os requisitos deverão obter essa autorização, não tem limite. No momento que tem 500, 700, 800, vai prejudicar os taxistas com a quantidade de motoristas de aplicativos móveis e vai prejudicar os próprios motoristas de aplicativos móveis. Por a ampla concorrência, senhores, vejam, vocês não estão querendo me dar a oportunidade de fazer o meu trabalho de vereador, é isso que eu estou pedindo, propor uma emenda, não estou dizendo que eu vou votar contra, eu estou querendo melhorar uma coisa que vai dar problema, vai causar problema, isso é simples, o papel do vereador é legislar, eu só quero fazer o meu trabalho, deixam vereadores eu poder fazer o meu trabalho, vamos colocar para amanhã isso, é simples, se os senhores, muitos não querem propor emendas e nem sabem o que estão votando na íntegra, eu tenho certeza, se eu pedir para cada um defender o projeto aqui, 5 minutos não vão saber falar, eu estou pedindo a oportunidade, não estou dizendo que eu sou contra,
estou só pedindo, deixem o vereador fazer o seu papel e propor a sua emenda amanhã e coloquem em votação, por favor, senhores vereadores. Muito obrigado. Outra vereadora Flávia, por gentileza. Justificativa do voto, senhor presidente. O meu voto será a favor, porque esse projeto já foi, como disse os colegas, bem elaborado, foi feito reunião, foi feito todos os trâmites, todas as conversações necessárias. E sendo que eu até achei que já tinha sido até concordada de todas as partes, porque foi desde janeiro esse assunto. Já está se arrastando demais, e isso não tem essa de deixarem profissionais prejudicar a população. Como prejudicar a população? Não tem segurança com coisa não registrada, taxista registrado. Agora também vai vir, tem que sair esse projeto para poder vir o dos telemotos, e com a pandemia se alastrando, isso não vai ter como fazer uma coisa pública aqui dentro. A gente já está restrito aqui trabalhando para a comunidade. Então, eu acho que isso aí já se alastrou, não vai prejudicar, pelo contrário, vem agregar a comunidade, porque é uma segurança que a nossa comunidade tem de pessoas registradas e cadastradas para lhe levar em casa, para lhe levar no serviço, para lhe levar no saúde, seja lá onde for, com pessoas registradas. Elas estão sabendo quem é que estão levando nos lugares, quem é a pessoa e a segurança da pessoa também. Então, nada contra quem ganhar o seu pão de cada dia, porque hoje em dia ficou tão bom defender aquele menos desfavorecido. Agora, levar para casa, ninguém quer. Eu vejo ninguém aí, protegendo os pobres e os oprimidos, mas eu não vejo ninguém levando para sua casa para cuidar. Como eu estou num caso na Cidade Nova agora. Ninguém leva para casa para cuidar. É só papo furado. Obrigada pela parte. Obrigado, vereadora Flávia. Falta voltar o vereador Felipe e o vereador Rossano. Gentileza. Já está em votação? Já votaram? Todos já votaram aí? A maioria já votou? Agora sim, declaração de voto, não, senhor presidente. Antes eu falei na discussão. Não. Senhor presidente, senhores vereadores, uma vez que foi cerceado a este vereador o direito de propor emendas, de cumprir com a sua função, que o vereador está aqui para legislar, e justifiquei que não pude colocar antes porque teria uma audiência pública. Somente fiquei sabendo que não haveria mais audiência pública agora, no momento da sessão que foi informado e foi solicitado. Cerceado meu direito de poder propor emenda, não vou votar contra, vou votar favorável. E desde já vou ficar comprometido em propor emenda à lei quando for sancionada, mesmo sabendo que os senhores vereadores estão trabalhando dobrado. Vai ter um trabalho, vai ter que vir novamente, propor emenda, tramitar tudo novamente. Estão, bem dizer, rasgando o dinheiro do povo, enquanto poderíamos estar discutindo outras coisas. Senhores vereadores, meu voto é favorável. Obrigado, vereador Felipe. Senhor presidente, às vezes as pessoas confundem as posições ideológicas, sim. Às vezes as pessoas, no falta de argumento, passam para agressões. Ninguém está dizendo que não tem que ter a regulamentação. Assim como nós dizíamos aqui que tinha que ter o processo licitatório dos táxis. Essa é a realidade. E todo mundo sabe o que aconteceu. É óbvio que tem que ter a regularização dos aplicativos. Ninguém discorda. Quem é dessa consciência que vai discutir e que vai votar e vai achar que não tem que ter. Agora, o fato de querer discutir, qualificar, saber da visão conjunta dos taxistas, dos usuários, dos aplicativos, não faz mal para ninguém. A verdade é que está passando um projeto com um número ilimitado de aplicativos, que daqui a poucos meses, com certeza, nós vamos ter aqui, batendo na casa, toda a categoria dos taxistas, inclusive, já conforme algumas manifestações, dos próprios aplicativos pedindo uma regulamentação da lei, que por um dia, 2, poderia ser feito. Essa é a realidade.
Senhor presidente, já votei favoravelmente, mas dado ainda as manifestações dos colegas vereadores, manifestam que o Supremo Tribunal Federal já definiu pela inconstitucionalidade dos municípios limitarem o número de aplicativos. Porém, esses aplicativos, eles sim, se tiver 500, 800, 1.000 em licença do município, os aplicativos, a Uber vai dizer, olha, eu preciso só de 30. Vai ser os 30 melhores, os 40. Isso que tem que ficar bem claro para a sociedade, que não vai ser os 27, 28 mil carros licenciados em São Gabriel que vão trabalhar, obviamente, vão morrer de fome. Não é isso. Mas tantos quantos licenciados forem pelo município terão nos seus aplicativos, aí sim, a liberdade para trabalhar a licença. Considerando a vereadora Flávia, quando diz também, os aplicativos têm essa responsabilidade de filtrar os seus motoristas, o serviço, quem a minha família vai pegar para conduzi-los, assim por diante. Então, me parece que quando o vereador Faria assim se manifesta, e sim, para essa responsabilidade de os aplicativos, dentre aqueles que têm a licença e conseguiram, após uma farta documentação do Executivo exigida para tanto, que aí possa ter liberado dos aplicativos, mas aí é um questionamento que pode se fazer de circulação. Parece uma boa discussão que poderá vir no segundo momento para casa, mas a inconstitucionalidade dos municípios, isso já desde 2015, a primeira prefeitura a tentar limitar foi a prefeitura do município de São Paulo, e também já não conseguiu, e daí para cá as coisas vêm, então, e o grande número de aplicativos ou de carros trabalhando que vai diminuir o custo da corrida, essa coisa segundo os especialistas. Mas fica aí o atento, considerando e levando, obviamente, o trabalho dos senhores vereadores com relação ao assunto. Projeto aprovado por todos os vereadores aqui presentes, unânime. Passamos à continuação da ordem do dia, por gentileza. Senhor presidente, temos aqui os trabalhos dos senhores vereadores, pode ser votado em bloco. Tem um pedido de informação do vereador Rossano Farias, mas nessa legislatura a bancada de situação tem tido por, como falou o vereador Cildo antes, até pela coerência, sempre aprovar os pedidos de informação. Então, acho que pode votar todos em bloco, senhor presidente. Os trabalhos dos vereadores em bloco. Aprovado o trabalho dos vereadores. Muito obrigado. Até amanhã, 12h30. Um bom dia a todos.